Bem-vindo a mais um programa Beleza dos seus olhos. Hoje a gente vai contar a história de São Francisco. Isso mesmo. E São Francisco foi tão importante, a história dele é tão rica, Isso. que esse nosso filme não é suficiente, né? Isso, a gente vai contar as partes mais importantes, assim, que a gente estudou, né? A gente viu o filme, estudou, fomos Isso. lá para Assis, né? E a gente estuda antes de ir para aproveitar mais a viagem, né? Mas eu aconselho também as pessoas a assistirem filmes, que tem filmes sobre a vida dele. Existe o taoísmo, né? Que é a filosofia Isso. dele, tudo isso aí. Se vocês lerem, vocês vão entender o que a gente está falando, que não dá para falar muito de São Francisco. A gente esteve em Assis agora em maio de 2022, né? E vamos mostrar para vocês um pouco do que a gente viu. Agora estamos chegando em Assiste! Isso aí, vamos lá ver. Olha que lindo, gente, lá embaixo. Nossa, esse silêncio e os passarinhos. Legal aqui de Assis que tem a maioria das coisas tudo com escada rolante, né? Nós vamos começar a ver as igrejas aqui. Ha contattato il servizio di attenzione al cliente. Si prega di attendere. Acho que é só entrar, tá escrito passagem livre. Paradinha aqui na doceria, né? Só achei interessante isso aqui, ó, Dani, ó. Ai, que bonitinho. Mega merengue. Merengue gigante. Sorvetinho. E agora vamos lá, né? Francisco nasceu em Assis no ano de 1182. Seu pai era um rico comerciante de tecidos. Cresceu como um jovem elegante e esbanjador e que desejava ser cavaleiro. E aos 17 anos ele se alistou ao exército de Assis para lutar na guerra contra a Perúdia. Aí ele foi preso e Isso. ficou preso por um ano, né? E nessa prisão ele sofreu bastante e começou a se aproximar mais de Deus. Exato, a hora que ele ficou doente, ele ficou muito tempo com febre, né? De cama, e ele começou a se aproximar de Deus. Voltando à cidade, ele começou a ir muitas vezes às ruínas da igreja de São Damião, né? Até que um dia em 1206 ele estava lá orando e ele pediu para Deus que desse um sinal para ele, qual que seria o seu futuro. In the dark, I can almost see you clear. Enquanto orava, ele viu o crucifixo de São Damião dizer: Não vês que minha casa está em ruínas? vá lá e a restaure. E o Cristo de São Damião ficava na igreja de Santa Clara em Assis, que nós visitamos nesse vídeo. Então Francisco começou a reconstruir a igreja. E para isso, ele juntou alguns tecidos do seu pai e vendeu para conseguir dinheiro. Aí o seu pai descobriu e ficou muito bravo. Pegou o Francisco, deu uma surra nele e prendeu num porão como se ele fosse um bandido, ladrão, um ladrão. E aí ele pediu pro padre da cidade, né, ajudar. In my pain, I know you can feel it. There I find the comfort in your spirit. And every day you sing it over me like water. My love runs free. Oh, there
centro, na Praça do Centro de Assis, que o bispo da região tentou fazer a reconciliação entre Francisco e seu pai. E foi nesse momento que o São Francisco renunciou e disse ao seu pai que o pai dele, a partir de então, era Deus e que ele estava renunciando a tudo aquilo que o seu pai daqui da terra lhe dava, dinheiro, roupas. Ele tirou toda a sua roupa e ficou nu aqui na frente de toda a população. E alguns monges na época lhe deram algumas vestes e foi assim que ele foi embora. There is nothing like your love. There is nothing and no one above. E foi nesse momento, não que ele se revelou, mas foi nesse momento que ele percebeu que ele não precisava de nada daquilo. E o povo de Assis achava que Francisco tinha ficado louco. Então eles zombavam deles e o jogavam pedras. Pouco a pouco, com a ajuda das pessoas, ele começou a reconstruir a igreja, né? E algumas pessoas começaram a se aproximar dele para ajudar, né? Davam pedras, né? Davam dinheiro, davam de comer para ele, e algumas pessoas começaram a se juntar a ele para se fazerem companhia. Ele dormia ao relento, né? Vivia de esmolas, né? E dormia lá na igreja mesmo. Quando ele terminou, ele começou a fazer a reconstrução da igreja Santa Maria dos Ângelos, a Porciúncula, que se tornou o principal ponto de encontro para os primeiros franciscanos. Francisco tentava imitar Jesus com a sua simplicidade, pobreza, né? E pregando o amor ao próximo, né? Amar aos outros como a si mesmo. E muitas pessoas de diversas condições e classes sociais passaram a seguir Francisco. E Deus lhe revelou que ele deveria fundar uma nova ordem, né? Baseada nisso, na pobreza. E os franciscanos, né? Que aí estavam surgindo, eles não tinham residência fixa, ao contrário dos monges. Eles iam se misturar pelo mundo, mas não ser contaminados pelo mundo, né? E isso foi muito importante. E uma das coisas que mais me faz gostar de São Francisco é que ele era um grande amigo dos animais. Tem a história dele com as andorinhas, que elas estavam cantando na floresta. Ele falou: amigas, agora é hora de ouvir a palavra de Deus. E nesse momento elas se calaram. E também conta a sua amizade com o coelho, que inclusive ajudou ele a fugir de um caçador. E também tem a história do lobo, que é muito famosa, que tinha um lobo que assustava as pessoas em Assis, e ele conseguiu fazer uma amizade com o lobo, e combinando com as pessoas da cidade que dariam carne para o lobo, assim ele não precisaria atacar mais ninguém. E esse lobo se transformou no mascote da cidade. Tem até uma estátua para ele, né? É muito legal. E outra coisa, ele era vegetariano, né? Ele chamava os animais também de irmãos, né? São criaturas de Deus mesmo. E são mesmo. Em 1209, ele tinha um grupo já de 12 pessoas, né? E resolveu, com a ajuda do cardeal lá de Assis, a viajar para Roma e pedir autorização para o Papa para fazer uma nova ordem, conforme Deus tinha orientado. E assim ele conseguiu uma audiência com o Papa Inocêncio III. Porém, os cardeais, que viviam todos numa vida super luxuosa e rica, não concordavam com com o seu modo de viver, ser, né? De ser, exatamente. Ele vendia como se fosse um mendigo mesmo, né? Isso. E aí ele chegando lá, com toda a oposição dos cardeais, o Papa sentiu que deveria autorizar, e foi criada a primeira ordem franciscana. Nessa mesma época, uma menina de 17, 18 anos, muito bonita, chamada Clara, ela escapou do castelo do seu pai, que era muito rico, para poder seguir de acordo com a ordem franciscana. E ela, em breve, teria fundado a primeira ordem franciscana feminina, que são as Clarissas. A igreja de Santa Clara foi construída em 1253, logo depois da sua morte. E aqui ela abriga o crucifixo, que foi o crucifixo de São Damião, que falou com São Francisco, pediu para ele restaurar a igreja dele, a primeira que ele restaurou. Outra curiosidade também são essas pedras brancas e rosas que vêm aqui do morro mesmo, da região. E essas pedras que São Francisco, quando foi reconstruir a primeira igreja, ele pediu ao povo para ajudar a reconstruir. Chiara se tornou a primeira mulher que foi aceita na ordem dos franciscanos, né, e formou a ordem das Clarissas, usando toda
a filosofia de pobreza e de desprendimento de São Francisco. E logo que Santa Chiara entrou para o convento, São Francisco pediu a ela que cortasse, aliás, ele cortou o cabelo dela. Que assim, pelos vídeos que a gente viu estudando sobre o assunto, Santa Chiara é uma moça linda e ela cortou os cabelos bem curtinhos. Foi um ato de despojamento de si. Se libertou do nosso mundo, né, que é de vaidade, de beleza. Em 1219, Francisco criou a primeira grande assembleia dos franciscanos. Já tinha 5.000 pessoas o acompanharam. E nessa assembleia, sabe quem ele conheceu? Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, né? Que era um frei também franciscano e se tornou muito importante, né? E na igreja também. Na época das cruzadas, Francisco sentiu que ele tinha que ir lá para o Oriente Médio, né? Exato. E para tentar ver se menos é feio. Para tentar ver se menos pessoas morreriam, né? Nessa tentativa aí de salvar a terra cristã. Sim. E aí ele, com toda a sua simplicidade, ele conseguiu chegar até o sultão do Egito e convenceu-lhe de que nada daquilo era necessário. E ele poupou a vida de Francisco. No outono de 1224, já com 42 anos, ele subiu a montanha. Monte Verna, e meditou durante 40 dias. E essa sua meditação, sua oração foi tão fervorosa que ele recebeu os estigmas nas mãos e nos pés. E começou a ficar cego também. Né? E aí, quando ele já estava bem doente, perto de 6 meses da sua morte, antes da sua morte, ele pediu para ser transferido lá para Porciúncula, onde tem o túmulo dele até hoje. Aí ele morreu aos 44 anos, dia 3 de outubro de 1226. E nesse momento, todos os pássaros e os animais da floresta ao seu redor silenciaram em tristeza. São Francisco de Assis, rogai por nós. amém. Amém. You are fair.